Hoje eu vou falar para vocês como foi a minha experiência no dia de apagão aqui da Espanha. Eu estava na rua, gente. Eu estava na rua quando tudo aconteceu. Só que eu achei que era uma coisa momentânea. Eu falei assim: "Ah, daqui a pouquinho, né, vai voltar". E eu estava indo no mercado e eu não tinha dinheiro, gente. Eu não tinha dinheiro. O dinheiro tava tudo no cartão. Tudo Sem na farol. conta. Eu tinha, pra falar que eu não tinha dinheiro, eu tinha apenas 2,37 na carteira. 2,37. Foi aí que eu falei, vou descer no banco e vou sacar um dinheiro. E aí eu compro as coisas em dinheiro, né? E olha pra vocês verem aqui, tá vendo esse monte de saco de lixo que tava lá na esquina? Pra ajudar, ainda tinha greve dos lixeiros. Já fazia, eu acho que 3 ou 4 dias, se eu não me engano, que tinha greve. Então a cidade estava cheia de lixo. Só que engano meu, porque quando eu cheguei lá no banco, que eu fui sacar o dinheiro, o caixa também estava apagado. Não tinha luz no caixa eletrônico também. E aí eu fiquei aí sentada, eu falei assim: "Ah, vai voltar. Deve ter sido alguma coisa momentânea, mas vai voltar". Só que daí eu comecei a ver que, tipo assim, a galera do metrô tinha tudo saído, né? Tava andando a pé. E eu vi essa moça aí, ó, com essa camiseta, com um radinho na mão. Eu falei, não, gente, não é possível. Algo tá acontecendo. E aí eu cheguei perto lá e falaram assim que era coisa na Espanha toda. A Espanha toda tava sem luz. Eu falei, não é possível, gente. Eu não quero passar o apocalipse sozinha. Cadê meu marido? Que eu não conseguia ligar pra ele, nem ele ligar pra mim. E isso vendo os comércios aí tudo fechado e tudo apagado. Eu falei, ai, quer saber? Não vou pirar. Vou pra casa, né? Vou pra casa, vou limpar a casa até que isso passe, né? Pelo menos ali lavar um banheiro, lavar uma louça, fazer alguma coisa, porque senão eu vou pirar. Aí foi quando eu fui pra casa. E aí nisso eu já tinha ouvido uma história que talvez ficaríamos 3 dias sem luz, que era pra fazer kit de emergência. Eu fiz kit de emergência? Não, não fiz. Eu tinha um radinho? Não, não tinha. Eu tinha comida enlatada? Tampouco tinha comida enlatada. Eu tinha dinheiro? Tinha 2 euros com 37 cêntimos. O que eu ia fazer com esse dinheiro? Porque também a maioria dos comércios, mercado, tudo fechou, porque eles não tinham nenhum tipo de gerador, nada, sabe? A única coisa que estava aberta próximo da minha casa era um lugar que vende frutas, que eles estavam pesando em uma balança a pilha, né? Porque eles tinham um negócio de emergência e cobrando em dinheiro. Ai, gente, pelo amor de Deus, que dia. Mas aí, olha como vocês podem ver, eu já tô aí dentro do carro, meu marido conseguiu chegar em casa e ele tinha o rádio também no carro. Então aí a gente foi pela cidade aí, porque tinha que pegar umas coisas numa obra e levar para outra. Eu falei, então vamos, porque eu não quero passar o apocalipse sozinha. E ele, menina, você tá exagerando. Se acalma, não turbe seu coração. Mas ele, claro, estava mais tranquilo, por quê? Porque ele tinha o rádio a todo momento, né, junto com ele no carro, então ele sabia o que estava acontecendo, que foi um apagão, tipo, geral, que ainda iriam resolver e que deram, tipo, 10 horas pra voltar e tal. Só que eu não sabia, gente, eu não sabia o que estava acontecendo. Só sabia que tinha acabado a luz na Espanha toda, porque eu aproximei de uma menina lá que tava com radinha, aquelas que eu mostrei pra vocês. Mas aí nisso eu pensava em quê? Eu falei assim, ai, não sei, vai que é um negócio de guerra, vai que é um ciberataque, vai que é, tipo assim, várias coisas passou pela minha cabeça, né? Mas até então, aí meu marido chegou, aí meus ânimos assim acalmaram, porque eu estava um pouco aflita, mas eu fiquei mais tranquila. E aí, tá vendo, ó, como que estava o trânsito? A galera, ó, a gente respeitava bastante, né, os pedestres, eles tinham prioridade. E sem farol, sem nada, mas a galera, assim, bem educada, sabe? E nessa parte aí, o trânsito foi melhor dos dias que tem farol.
Só que daí o problema maior foi que, como estava anunciando, né, que ia demorar para voltar, poderia demorar até 10 horas, todo mundo pegou o carro e saiu para ir para os destinos que tinham que ir. Eu falei, nossa, e a gente não sabia, né, que ia virar um caos total o trânsito. Um percurso assim que a gente deveria passar uns 15 minutinhos, a gente demorou umas 2 horas. Umas 2 horas. E aí a gente nem terminou de fazer o que a gente pretendia, né? Que era pegar os materiais de uma obra e levar para outra, porque não dava, tava impossível chegar. Aí a gente falou assim: vamos voltar para casa. Mas nesse caminho aí, ó, a gente ainda tava indo, né? E aí vocês podem ver bastante gente nas calçadas. Ainda bem, assim, que é bem acessível. As calçadas, né, são bem largas, né, e tal. Então teve gente aí nesse dia que andou horas e horas para voltar para casa, porque não tinha metrô, não tinha nada. E aí também tinha que buscar as crianças na escola. Que daí, tipo assim, o dia parou, gente, parou. Foi um dia assim, totalmente que ficou perdido, para trás. Ninguém podia fazer mais nada. A única coisa que podia fazer era voltar para casa e esperar a luz voltar. E o negócio aqui em casa é tudo elétrico, tudo elétrico. O fogão é elétrico, tudo é elétrico, porque ainda se fosse a gás, né? Pelo menos uma comida quentinha dava para fazer. E o negócio também é que eu costumo fazer compra para semana, sabe? Não é uma compra assim mensal. Às vezes eu faço compra assim para 2 dias, 3 dias, né? Ou no máximo assim para semana, não é uma compra assim mensal. Então, como eu estava indo no mercado nesse dia, a gente não tinha nada em casa. Eu tinha farinha, farinha, arroz cru. Eu falei pro meu marido, falei, a gente vai ter que comer hoje uma farinha, um caldo de farinha, porque e com água fria ainda, porque não tem nada em casa, só tem coisa crua e tal. E não muito, porque igual eu falei, né, eu não compro muito, não tem assim uma despensa grande, né? É pequena a minha despensa, então eu compro assim pra semana mesmo. Só que daí o meu digníssimo marido, ele tinha 30 euros na carteira. Foi praticamente que salvou a gente. Porque depois que a gente fez todo esse percurso aí que vocês estão vendo, aí a gente chegou em casa e aí a gente comprou umas frutas naquela frutaria que eu falei pra vocês, que era a única que estava aberta, né? Aí a gente comprou umas frutas e um salgadinho de banana frita. Um leite também, compramos uma caixa de leite. Falei, bom, essa vai ser a nossa janta hoje. Não, e eu tô rindo agora, porque tudo já passou, né? Mas, gente, no dia você fica assim um pouco tenso, porque você pensa, né? Será que realmente vai voltar daqui 10 horas a luz? Ou será que não? Porque eles nem estão sabendo o que que é que aconteceu. Como é que tá falando que vai voltar? E a gente tava ali com o rádio ligado a todo momento, né? E aí já sabíamos nesse momento que em Portugal também tinha faltado, em uma parte da França também. Eu falei, meu Deus, gente, que país de primeiro mundo é esse? Ô, gente, mudando de assunto aqui um pouquinho, tá vendo essas coisinhas que ficam caindo aí na frente e no chão? Nessa época, gente, que é a primavera aqui, é tanto pólen passando por todos os lados, que quem tem alergia, nossa, sofre um monte. E tem gente que, tipo assim, que no Brasil não tem alergia a pólen. Aí quando chega aqui tem. É como se tivesse alergia do pólen europeu. Teve um casal de amigos meus que eles vieram pra cá na época assim da primavera. E o, o rapaz não sabia
que ele tinha alergia a pólen. E aí chegou aqui, tipo assim, ele não conseguia aproveitar, tipo assim, não conseguia ir num parque, nada, porque aí o pólen, nossa, é muito pólen, né? E enfim, não conseguiu aproveitar quase a viagem, não conseguiu ver muitas coisas porque a alergia atacava de uma maneira. Aí fica a dica pra você. Se for vir na época da primavera, já traz o antialérgico, porque vai que chega aqui e o pólen fica doido. Mas aqui não é igual no Brasil, que você pode chegar na farmácia e falar assim: ah, eu queria um antialérgico. Nada disso, véi. Você tem que passar pelo médico. Passar pelo médico e ele que tem que te receitar. Mas então, voltando aí o dia de apagão. Aí na Espanha, pelo menos em Madrid, aqui ficou assim. Depois que todo mundo chegou ao seu destino, aí a galera ficava andando na calçada, só pra fifizar mesmo. Aí muita gente na varanda. Tinha gente que tava jogando dama, jogando xadrez na calçada. Coisas assim que você não vê. Quer dizer, que você não vê nunca quando tem luz aqui, né? E foi legal até, sabe? Depois que já sabíamos que ia voltar, que já estavam quase, já tinham lugares que já estavam voltando. Então aí foi tudo mais assim tranquilo, né? Mas vocês acham que eu já tenho radinho agora? É, mas e você? Você tem um radinho a pilha em casa? Você tem? Porque se não tiver, é melhor providenciar, porque nunca se sabe, né? Hoje já sabemos que pode ter sido algum negócio solar aí, ainda não tem nada assim tão claro, né? Mas é melhor ter, né? Um radinho a pilha e alguns enlatados também, né? Porque vai saber quantos dias que vai ficar sem luz para uma próxima. Inclusive, eu vou providenciar. Sabe qual era o meu receio? O meu receio era que, tipo assim, depois, na hora que ficasse tudo escuro, né? Aquela escuridão, porque não ia ter luz de nada, já estaria todo mundo em casa. Acontecesse alguns furtos e roubos em comércios e tal, porque já não tinha alarme, não tinha mais nada. E aqui não é essa segurança toda, não, que dizem por aí, tá? Aqui também tem alguns furtos, né? Não tem tanto quanto em São Paulo, da onde eu vim. Mas alguma coisa também tem. Então eu falei, nossa, gente, será? Mas, como na primavera, verão, o sol aqui se põe quase 10 da noite, né? Então, quando a luz voltou, já estava assim, começando a escurecer, né? E ainda tinha gente na rua. Então, e aí quando voltou, aí todo mundo começou a gritar, bater palma. Eu falei, eita, isso aqui tá igual ao Brasil, povo animado. Só que o meu celular descarregou a bateria, então eu não gravei a parte tarde e noite, sabe? O pessoal hoje paga nem com cartão do celular. E aí eu falando ali, né, com meu marido, que realmente hoje em dia quase ninguém leva dinheiro, né? Praticamente é só cartão, nem cartão, celular. Paga com celular e pronto. E a gente aí foi a todo momento com o rádio ligado aí para saber das últimas notícias. Nossa, gente, mas muda muito você ter informação. Porque no momento que eu não tinha informação, que eu não sabia o que estava acontecendo, olha, passa mil coisas na cabeça. Falando, gente, que será? Que será? Ainda mais que a gente aqui mora em um país que é suscetível à guerra, né? E também ai, como chama? A atentados, né? Também a atentados. Então, nossa, no início, assim, eu fiquei bem aflita, né? Tanto é que eu falei, não, eu vou pra casa, vou limpar a casa, vou fazer tudo, porque eu vou respirar e não pirar. E essa foi a minha experiência do dia de apagão aqui de Madrid. No final, todos bem, voltou a luz. No dia seguinte, eu fui, fiz a compra e já comprei os enlatados, porque vai que aconteça de novo, né? Só que vai ter que comer enlatado frio.
Porque a questão do fogãozinho a gás ainda não está solucionada. E do radinho a pilha também não. Mas em breve, quem sabe. Mas é isso aí, gente. Muita saúde, paz, alegria para vocês, muito din-din no bolso, muito sucesso e fiquem com Deus. Tchau, beijo da lua.